Olá, meus amigos, eu sou o professor Rafael Silva, esse é o História Podcast e como o YouTube não me permite upar os vídeos novamente em um segundo canal, eu vou fazer um react dos meus próprios vídeos de 6 anos atrás, de 5 anos atrás e trazer a série de história para cá, para esse novo canal, em formato de react e falar um pouquinho sobre o canal e como eram os vídeos no passado. Seja muito bem-vindo, você que está vindo nesse canal, eu tenho um outro canal chamado Livro Dorre, meu canal principal, mas estou migrando tudo para esse canal. Então seja bem-vindo e caso ainda não tenha assistido meus vídeos de história lá, você pode assistir aqui junto com o React. Vamos lá, vamos começar naturalmente com o primeiro vídeo de história, que foi o vídeo dos Sumérios. Vamos ver juntos esse vídeo e vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então, começando o vídeo dos Sumérios. Fala galera, aqui quem está falando é o Rafael Silva, sou escritor do Livro Dorre. Então a gente vê que tinha introdução antes, né? Eu começava sempre falando assim, fala galera, aqui a introdução e tal. Me inspirei muito, falei para vocês já antes, no canal do Assombrado. Gostava muito, então procurava fazer algo parecido. E o propósito do canal, naturalmente, era falar sobre o Livro Dorre, por isso esse nome. Vamos ver junto. Como eu prometi para vocês, vamos expandir um pouquinho o nosso livro. O livro fala sobre... Então, como eu falei, né? O canal era sobre o livro, não era sobre história. Foi se desenvolvendo ao longo do tempo. É interessante a gente notar, não é? As diferenças. Isso a gente está falando de 6 anos atrás, né? Então, quer dizer, ainda havia uma certa insegurança a falar com o público, não é? Sempre falei com o público de uma forma geral. Enquanto professor é normal conversarmos com o público. Mas com a câmera é um pouquinho diferente, né? A gente tem que ter um certo tempo para se habituar. E a música de fundo, de fundo que deu tanto pano para manga, tanto um ódio e amor generalizado. Coloque aqui no corpo dos comentários se você gostava ou não gostava da tal da musiquinha, né? Foi muito debate disso aí, né? Coloque no chat o que você pensava. Assuntos que algumas pessoas não dominam tão bem. Apesar de ser uma obra de ficção, tem muita coisa séria dentro dela. Filosofia, mitologia, né? Justamente o propósito desse canal foi a gente expandir um pouquinho mais esses assuntos. Muita gente que lê o livro questiona... E realmente foi esse o propósito, né? Então, o livro era muito complicado, tinha gente que não entendia nada do que tinha dentro do livro, então resolvi fazer um canal para explicar sobre esses assuntos e o pessoal começou a gostar das séries de história e eu fui aí por diante fazendo novos vídeos. Vou tentar pular um pouquinho já para a história dos Sumérios, aqui é uma explicação geral do canal, já que era o primeiro vídeo, né? Vamos adiante. Tá, mas eu não entendi muito a roda. Quem que criou? Quem eram os Sumérios? Quem que eram os Sumérios? Já parou para pensar, né? Aquelas perguntas que o homem sempre faz. Mas quem que criou a roda? Quem que criou a escrita? Quem que criou isso? Quem criou aquilo? Grande parte dessas questões se responde com os Sumérios. Interessante o modelo, como eu trabalhava no começo, gente. Como professor, você que é professor sabe, né? Nós criamos normalmente tópicos, né? De uma aula e a gente vai seguindo aqueles tópicos em nossa alocução. Então você pode ver que de quando em quando eu baixo o olho e leio alguma coisa, né? Com o passar do tempo eu fui modernizando isso, né? Colocando ou na tela ou aqui ou ali, para seguir os tópicos, né? Então, você que é professor sabe como funciona o roteiro da aula, né? Então a gente não tem a aula toda escrita ali, mas temos tópicos. Então, por exemplo, quem eram os Sumérios? Então eu bati o olho, olhava quem eram os Sumérios e falava sobre aquele assunto. Era uma coisa naturalmente bastante amadora, né? Então a gente procurou modernizar um pouquinho isso. Falando sobre os Sumérios, é interessante notar que eu coloco muitas questões como, não é, quem inventou a roda, isso e aquilo. É claro que isso são suposições, não é, gente? Então temos, como falei para vocês, principalmente na Idade Média, muito sobre fontes primárias, temos muita falta disso nos Sumérios, ok? Nós temos tabuinhas cuneiformes, mas é complicadíssimo, não é todo mundo que entende aqueles caracteres, não é? Aquela língua, é complicadíssimo. Então, carecemos muito de fontes primárias, então há muita suposição aqui, não é? Vamos lá, os caras inventaram a escrita cuneiforme, a primeira escrita do mundo, criaram a agricultura, criaram a roda, colocaram a roda na prática, né? Para facilitar o trabalho deles, primeiras viagens, embarcações. Primeiro grande comércio aconteceu partindo da civilização da Suméria. Então os caras inventaram muita coisa. Os números que nós contamos, a maneira como a gente conta hoje, você já parou para pensar isso aí? Por que a gente conta
a hora, os minutos em 60, 60? Por que o ano tem 12 meses? Sabe de onde veio isso? Os sumérios inventaram um tipo de contagem que é baseada no sistema sexagesimal, que nós temos aí a grande importância do número 12. Por que 12? Por que são as 12 tribos? A Bíblia fala muito do número 12. Da onde que veio isso tudo? A forma dos sumérios contarem era baseado nas falanges dos dedos. Então, em vez de eles contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a gente conta hoje, né, fazendo contas pequenas, eles contavam usando a falange, que é esse espacinho que tem entre as dobras dos dedos, né? Então, com o polegar, eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechava 12. Quando dava 12, eles levantavam o dedo na outra mão. Se você ver 12 em 12, vai fechar 60. 12 aqui, levantou um dedo. Contou 12 de novo, 24. Contou 12, 36, 48, 60. Então o 12 tem uma importância muito grande na antiguidade e veio até hoje. Nós temos 1 hora e 60 minutos. Cada minuto dá 60 segundos, né? Nós temos 12 meses no ano. Esse conceito aí, da forma como nós medimos o tempo, veio diretamente dos sumérios, daquela época dos sumérios. Então, são grandes heranças que esse povo trouxe para nós. Então, é o berço da civilização, onde surgiu a ideia de civilização. Não havia essa ideia ainda, né, de estabelecimento, estabelecer em algum lugar. Tínhamos caçadores, coletores, eram nômades, né, paravam em algum tempo, ficavam ali por algum tempo e iam para outro lugar. Então, os sumérios criaram o primeiro estabelecimento, a agregação de gente, as primeiras cidades foram os sumérios. Nós temos grandes cidades sumérias. Isso aconteceu, gente, há 7.500 anos atrás, é muito tempo, né? Isso foi cerca do ano 5.500 a.C., né? Nós temos as cidades de Uruk, de Lagash, temos a cidade de Nippur, Ur, inclusive aparece na Bíblia, Ur dos Caldeus. Então nós temos grandes cidades que vieram daquela época. Uma curiosidade sobre os sumérios. Então, é interessante, gente. É claro que no começo do canal eu colocava as coisas de uma forma um pouco mais enfática e sem tantos detalhes, né? É claro que com o passar do tempo a gente foi polindo um pouco mais o canal. Então, é claro que os sumérios são o primeiro relato de civilização, é o mais longe onde conseguimos chegar. É claro que, provavelmente, não foram realmente a primeira civilização de todas, não é? Se assim podemos colocar, que tenha havido uma primeira civilização em um momento específico do tempo, não é? Provavelmente houve enclaves distintos ao redor do globo. Mas o material dessas civilizações se perdeu ao longo do tempo, e principalmente isso se dá por conta das intempéries, não é? Então, as Américas pré-colombianas, por exemplo, por serem muito úmidas, a gente perde o material, e o material, naturalmente, que as tribos usavam antigamente, eram materiais perecíveis, né? Então, com materiais perecíveis, ao longo do tempo isso vai se perdendo, né? se destrói, e principalmente quando uma região é muito úmida, quando você tem a umidade, principalmente, como falei aqui na nossa América do Sul principalmente, né? As intempéries são muito grandes e a gente acaba perdendo esse material. Então, os sumérios, por conta de terem deixado escritos, conseguimos entender um pouquinho melhor deles, né? Mas é claro que não podemos dizer que foram eles exclusivamente os responsáveis por serem efetivamente o berço da civilização. É o mais longe onde conseguimos chegar, né? Vamos deixar isso claro. Eles nunca formaram um império realmente. Formaram cidadezinhas, né? Chamadas cidades-estados. Então vivia a população ali, mas essas cidades não tinham conexão. Cada cidade era importante por si só, tinha o seu Deus e uma respeitava a outra. Eventualmente surgiam guerras ali, briga entre uma e outra, mas em momento nenhum houve um domínio completo daquelas cidades. Essa questão de cidades-estados é muito interessante na Antiguidade Clássica, não é? Uma grande particularidade da Antiguidade Clássica. A gente tem isso em diversas civilizações, não é? Os sumérios, os gregos são um grande exemplo das cidades-estado, né? Então, quer dizer, não havia tanto essa ideia de império quanto vai se estabelecer, não é? Um pouquinho depois. Vou falar, inclusive, no vídeo. Mas é interessante a gente notar os agrupamentos humanos, né? Como eles foram mudando um pouquinho ao longo da caminhada humana.
E há um contraste muito interessante nos grupos de cidades-estados, que eles têm uma noção de cultura comum, falam a mesma língua, têm particularidades comuns, às vezes têm deuses diferentes, mas dentro de um mesmo panteão. E a particularidade, a meu ver, mais interessante desses agrupamentos é que, quando há um inimigo externo, eles se juntam, eles batalham por uma causa comum. Quando esse inimigo desaparece, quando vencem esse inimigo, eles voltam a brigar entre si. Vemos isso com toda clareza na guerra entre os gregos e o Leviatã dos persas, e mesmo entre os hebreus, não é? Vamos falar também da série dos hebreus, mas aquelas 12 tribos brigando entre si e eventualmente vindo o domínio estrangeiro e eles se unindo, né, dentro de uma mesma causa, e estão aí até hoje, né, se entendendo como um povo separado para enfrentar justamente essa pressão externa. Então é interessante o conceito de cidade-estado, né? Então eles viviam em cidades separadas. Mas o conceito de cidade surgiu com esses caras aí, com os sumérios, junto com tantas outras coisas, né? Domesticação de animais. Para falar de Sumério, a gente precisa falar de um lugar chamado Mesopotâmia. A Mesopotâmia é essencial entender, né? Para entender a caminhada da civilização humana. Mas é importante a gente notar que realmente esse lugar foi o berço da civilização. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia no grego significa terra entre rios, né? Que é a região hoje do Iraque, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nós temos aquela faixa de terra, uma planície ali, que durante muito tempo foi fértil pra caramba. Faz parte, inclusive, do chamado crescente fértil, né? Naquela área. Logo um pedacinho ali, sul da Turquia também, desce um pouco ali para a Síria, para o Líbano, né? Então esse era o crescente fértil. Muitas civilizações surgiram nesse meio do caminho, até o Egito, né? Nós temos a civilização do Egito também crescendo bastante, um pouquinho depois dessa época, mas junto ali, né? A Mesopotâmia, ela tem dois rios, justamente essa terra entre rios. Nós temos tanto o Tigre quanto o Eufrates, movimento forte, trazendo minerais, né? E deixando as terras em volta muito férteis. Então isso deixou muito propício que civilizações crescessem ali, né? Nós tínhamos tribos, né, caçadores-coletores, e aí eles viram que dava para plantar, que dava para deixar os animais, né, e tudo que eles conduziam, comerem o trigo, né, se alimentarem daquilo que eles plantavam, e aí depois eles próprios comiam, matavam o animal, comiam a sua carne, né? Então, com isso, com essa facilidade, foram se estabelecendo ali, né? E assim surgiu a civilização. Assim a gente tem o berço da civilização, que depois vai ser dominada aí pelos babilônios, vai ser dominada pelos assírios, pelos persas, enfim, vai ser dominada pela ideia. A ideia deles vai ser dominada junto ao Império Persa, vai vir Alexandre e vai dominar aquela área ali também, sugando da cultura daqueles caras. E aí o helenismo. Conta-se que o primeiro filósofo, Tales de Mileto, grego, né, estudou na Mesopotâmia, e nós temos aí uma grande influência. Tudo que a gente teve de berço, de nascimento ali na Mesopotâmia, foi depois trazido para a Grécia, e da Grécia veio para os nossos tempos, né? A gente sempre teve a Grécia como o berço da cultura do mundo. Na verdade, isso era uma falsa ideia, porque a descoberta das tabuinhas sumérios, a entender-se a escrita cuneiforme deles, a língua dos sumérios, uma coisa super recente, não tem 100 anos que se descobriu. Tem muita tabuinha aí que ainda não foi decifrada, então tem muita coisa a ver. Junto com essa recente descoberta desse povo maravilhoso, que foi o primeiro povo da história da humanidade, a primeira civilização, nós temos muita coisa, muito mistério envolvido. Por que tem tanto mistério envolvido, né? Você vai ver o Zecharia Sitchin falando que nós somos, na verdade, uma raça criada por alienígenas, né? Tudo baseado na interpretação própria dele de tabuinhas sumérias, né? Você vai ver outros, David Icke aí falando que na verdade, reptilianos, somos dominados por uma raça de répteis que estão se disfarçando de seres humanos também, raças interplanetárias, tudo baseado em ideias dos sumérios. Os sumérios tinham uma astrologia muito forte, né? Já sabiam que os planetas circulavam, já tinham desenhado órbitas de planetas, né? Junta muitas coisas que junta a mitologia deles, né? Mas já tinham falado de muita coisa que a ciência foi descobrir
agora há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, porque esses caras viveram há muito tempo atrás. Mas a importância dos sumérios no nosso dia é incrível, sabe? Eu vou fazer um vídeo depois sobre a mitologia suméria, as crenças deles, quem que eram os deuses, né? Qual que era a importância dos deuses na sociedade. No início do canal eu tinha justamente o propósito, como não era um canal especificamente de história, esclarecer assuntos sobre o livro Dor, né? No livro Dor eu falo muito sobre mitologia. Então eu tinha o propósito também de falar sobre mitologia dos povos, falar sobre crenças, sobre religião de cada um dos povos, mas isso acabou entrando junto com a série de história e dentro dos vídeos, no corpo da série das civilizações humanas, eu falei um pouco de mitologia, eu falei um pouco de história da religião dos povos, mas nunca fiz o vídeo à parte que prometi, né? Falei um pouco de mitologia greco-romana também, fiz uma série específica, foi uma série até interessante, muitos de vocês gostaram, mas nunca se desenvolveu realmente em uma série, né? Mas a promessa ficou aí desde o primeiro vídeo. A minha ideia era só fazer um resumo de quem eram os sumérios, quem que são esses caras, porque eventualmente vamos falar de outras civilizações importantes também no mundo, importantes na história do livro Dor, que não se precisa um entendimento delas para entender a história do livro, mas quem entende um pouquinho mais, quem entende dessas civilizações, leva mais a fundo o livro. Então, falando, né, dessa importância desses caras, esse mistério que se coloca em cima dos sumérios e tudo que foi criado em cima deles, a descoberta sobre eles é muito recente, ainda tem muita coisa para aparecer, mas é um povo como qualquer outro, né? Não relacionado, é interessante a gente notar, realmente é um povo não relacionado com outras raças, né? Estavam sempre juntos dos semitas que ficavam a norte, ali no Império de Acade, né? Que veio a dominar depois. Em 2334, a gente tem Sargão o Grande dominando as cidades a cidade dos Sumérios e acabando com aquela civilização. Na verdade, não acabando, né? Ele incorporou para o império dele, mas parando com aquela hegemonia que tinham as cidades e estados sumérios, né? E aí criando realmente um império. Então a gente tem os sumérios surgindo cerca de 5.500 a.C., isso é 7.500 anos atrás, e aí tendo a sua hegemonia cultural e política até o ano de 2334, quando vem Sargão Grande e começa a dominar, criando o seu próprio império, né? Domina Ur, domina Uruk, e as grandes cidades importantes dos sumérios tomam o controle. É interessante notar realmente que no começo do canal, quando a gente falava sem uma exposição mais clara, com imagens, com nomes, quando a gente fala datas, realmente é uma coisa maçante. Eu pude perceber isso com o feedback de vocês, né? Que a exposição se torna um pouco complexa mesmo, difícil. E quando a gente assiste vídeos como esse, a gente pode perceber isso realmente, né? Muitos nomes, datas, fica uma coisa maçante. Então, por isso que ao longo da caminhada do canal, procurei trazer mais e mais, até o Google Maps, né? O Google Earth, procurei entrar nele junto com vocês para dar uma visão mais clara e eu acho que facilitou, né? Tudo isso, gente, vão colocando nos comentários. O que vocês acharam do desenvolvimento do canal? Quais foram os prós, quais foram os contras? O que você sente falta desses vídeos iniciais, né? O que foi legal, as coisas que foram legais nessa mudança. Coloque aí suas ideias, né? O que você achou do desenvolvimento do canal. Depois disso você vai ter também o império se esfacelando, a vinda dos povos dos montes, né? Destruindo tudo, e um renascimento dos sumérios ali pelo ano de volta do ano 2000. Depois do ano 2000 a.C., você vai ver um desaparecimento completo dos sumérios, né? Aí vão vir os babilônicos, nessa época, aí vão vir os babilônicos, depois viram os assírios, né? Os babilônios novamente voltam, né, até a época do cativeiro na Babilônia, dos judeus, da Bíblia, né? Enfim, várias civilizações acontecendo ali naquela parte da Mesopotâmia, uma área extremamente fértil, extremamente rica, né? E que dá de cara no Golfo Pérsico, que também facilita bastante o comércio com outras áreas, mesmo áreas muito distantes. Então, aí por volta do ano 2000 a.C., você tem um desaparecimento total dos sumérios.
quase misterioso também, tanto quanto seu aparecimento naquela região, você tem um mistério também envolvendo o desaparecimento daqueles caras. O que a gente pode dizer? Né? Quem sabe, conforme forem se entendendo mais tabuinhas dos sumérios, a gente vai explicando melhor a história deles. Mas eles desaparecem subitamente, não tem notícias de uma invasão ali no renascimento deles, no ressurgimento, ali por volta do ano 2000 a.C., eles desaparecem e você não tem muito como explicar por que eles somem depois de se reerguerem como uma potência ali, como hegemonias, como cidades-estados hegemônicas ali, dentro da área que eles estavam, né? Então, o que aconteceu com esses caras? Muita gente diz que a importância dos rios Tigre e Eufrates foram diminuindo com o aumento da salinidade, com a salinização da terra, né? Muita gente levantou aí também que os rios se juntaram, estragou o comércio deles. Quer dizer, não houve uma causa para aquela civilização desaparecer como foi o que aconteceu. O sumério ficou com uma língua culta, como o latim ficou na era medieval, ficou com uma língua culta, né? Que inclusive um rei da Assíria, né, se exaltou dizendo que conhecia essa língua antiquíssima e mágica. Mas esses aí são os sumérios, né, envoltos em vários mistérios. Inclusive um desses mistérios, eles diziam que cerca de 3.600 e 3.600 anos você tinha um outro planeta do nosso sistema solar que tem uma órbita um pouquinho diferente dos conhecidos e que nesse espaço de tempo os deuses habitavam nesse planeta e voltavam para ver como é que eles estavam, né? Será que é verdade? Né? Zacarias Sitchin diz que na verdade não são deuses, é uma raça extraterrestre que inventou a raça humana. Mas tá aí, né? Fica a interpretação aberta para todo mundo. Quem sabe, conforme o tempo for passando, a gente vai entendendo melhor isso aí, né? Esse mistério todo envolvendo os sumérios também é uma grande influência, também foi uma grande influência para o livro em si, né? Vocês que têm um pouquinho de conhecimento do livro sabem que essa aura de mistério, né, envolvendo civilizações, envolvendo escritos e isso e aquilo, você também tem essa aura de mistério. Isso foi muito baseado na civilização suméria e nessa aura de mistério que nós temos envoltos a ele. Então, gente, eu agradeço vocês assistirem o vídeo, tá? Comentem, coloquem se gostaram, se não gostaram, o que vocês gostariam de ver. Se inscreva também no canal, dá uma ajuda, dá uma curtida, tá? Que eu vou procurar postar bastante coisa interessante aí, tá certo, gente? Aquele abraço, tudo de bom, valeu! Muito bem, então, esse foi o vídeo dos sumérios, acho que quase 15 minutos, né? Na época em que fazíamos vídeos muito curtinhos, e percebemos muita diferença. Eu percebo junto com vocês, fazendo esses reacts também é interessante, poder sentir um pouco da diferença do canal, né? Então, tudo que vocês reclamaram desde o início, vocês tinham toda a razão, né? O som, principalmente, o áudio era muito baixo, muito confuso, principalmente com a música de fundo, ficava realmente difícil entender. Eu percebo isso olhando os vídeos antigos. A exposição dos conteúdos não era tão clara, né? Então, há muitas coisas que eu sinto que conseguimos melhorar ao longo do tempo. Mas eu quero escutar de vocês. Coloque aí no corpo dos comentários o que vocês acharam de diferença, né, no canal, o que melhorou, o que está mais interessante agora, o que está mais intrigante, o que talvez se tenha perdido ao longo de nossa caminhada, que podemos trazer para o História Podcast. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa breve exposição, esse breve react aqui. Sobre os sumérios não tem muito o que falar naturalmente, não é? Porque há muita confusão, estão envoltos em uma névoa de muito mistério, justamente por conta da falta de fontes primárias, né? E são esses mistérios que causam o que eu comentei no vídeo, causam todo esse burburinho aí, né? De pessoas dizendo que eram alienígenas, que provavelmente não eram, né, gente? Eram, né, pessoas normais, como quaisquer outras, que viviam, que se alimentavam, que caçavam, que praticavam agricultura, como outros povos, né? Eu suponho que não se possa afirmar que eles foram os responsáveis pelo advento, pela invenção da agricultura, porque ela também se desenvolve em outros pontos do mundo
que virtualmente não tiveram qualquer contato com ele, né? Mas até onde nossa visão consegue ir, chegamos até eles. Então, por isso que merecem todo o nosso crédito. E são um povo maravilhoso, um povo envolto em muito mistério. E mistério é intrigante. Gostamos de mistério, gostamos de coisas que não entendemos muito bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos Sumérios, desse reactzinho. E coloquem no chat também, no corpo dos comentários, se você acha uma ideia legal que eu faça um react também dos outros vídeos da nossa série de história que possa trazer esse conteúdo também para o História Podcast, já que eu não posso upar novamente os vídeos do canal do Livro Dorre no História Podcast, senão o YouTube me dá strikes de conteúdo duplicado. Não se pode fazer isso no YouTube. Então vou fazer dessa forma. Eu transformo um pouco, comento meus vídeos e espero que vocês gostem desse novo formato, trazendo curiosidades também por trás dos bastidores, né? Da produção dos vídeos, principalmente dos vídeos bem antigos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que vou trazer mais desse conteúdo. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e um ótimo 2022. Valeu, um abraço e até mais.